Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Então, a gente vai começar o caderno de atividades, página 2. Sintagma nominal, função, sentido e flexão dos determinantes. Sintagma nominal, assunto que a gente já estudou. Então, unidade significativa cujo núcleo é um nome. O sintagma nominal pode ser constituído apenas pelo núcleo ou pelo núcleo acompanhado de determinante. Estrutura do sintagma nominal. Então, ele é composto pelo núcleo e o determinante. Olha o que diz do núcleo. No sintagma nominal, o núcleo pode ser um nome, que é um substantivo, ou, que é menos frequente, um pronome, eu, você, etc. Já os determinantes, palavras que acompanham o núcleo do sintagma. Vamos lá. Funções dos determinantes. Especificam ou complementam o significado do núcleo do sintagma. Nossa, um erro aqui, ó. Os determinantes indicam o gênero de substantivo comum de dois gêneros. Identificam o gênero singular ou plural e os substantivos que não sofrem flexão de número. Vamos lá. Exemplos de determinantes. Adjetivo, função. Qualificar, especificar ou explicar o substantivo ao qual se refere. Flexão. Os adjetivos geralmente são flexionados em número, singular e plural, e gênero, masculino e feminino. Artigo, função. Especificar, particularizar ou generalizar o substantivo. Os artigos que especificam ou particularizam são chamados de definidos. Os que generalizam são os indefinidos. Vamos lá. Flexão. Os artigos são flexionados em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, como ocorre com os substantivos, palavras que os artigos acompanham. Classificação. Então, aqui eu tenho os artigos definidos, que é o, a, os, as. Olha, exemplo. A casa está em construção. O meu a é um artigo definido. Já indefinido, uma, uns, umas. Uma casa está em construção. Percebe a diferença que no definido é especificado, ó, a casa. Aqui, uma casa está em construção. Então, uma casa. Que casa é essa? Eu não sei, é uma casa. Por isso que é indefinido. Numeral. Função. Indicar quantidade ou posição em uma sequência. Numeral flexão. Alguns numerais se flexionam em gênero e em número, outros não. Aqui eu tenho a classificação deles. Cardinais. Indicam quantidades específicas. Alguns variam em gênero ou número, outros são invariáveis. Variam em gênero. Uma, dois, duas. Variam em número. Milhão, milhões, bilhão, bilhões, etc. Invariáveis. 3, 5, 10, 15, 20, tá? Invariáveis. Ordinais. Então, ordinais significa ordem. Olha lá, indicam a ordem dos elementos em uma sequência. Podem variar em gênero e número. Primeiro, segundo, primeiros, primeiras. Então, ordinais. Ordinais sempre tem isso aqui, ordem. Então, você vai colocar em ordem, primeiro, segundo, terceiro, ok? Vamos lá, classificação dos multiplicativos. Indicam quantidades multiplicadas. Os numerais multiplicativos podem exercer função de substantivo. Nesse caso, não variam. Exemplo, ela comprou o dobro de laranjas e o triplo de maçãs. Olha lá, multiplicativos. Dobro, triplo, quádruplo. Também podem exercer a função de adjetivo. Nesse caso, variam em gênero e número. Exemplo, ganhou o jogo e ainda eliminou o rival. Foi uma dupla vitória. Olha lá, dupla também eu tenho, que é um número multiplicativo. Fracionários indicam quantidades não inteiras, ou seja, frações. Os numerais fracionários variam em gênero e número. Lembra que a gente fez exercício lá na apostila com esse numeral, que eram 4? Apareciam esses 4 mesmo, multiplicativos, os fracionários, os coletivos, ordinal e cardinal. Então, aqui é só uma revisão. Vamos lá, então, para os fracionários. Indicam quantidades não inteiras, ou seja, frações. Os numerais fracionários variam em gênero e número. 1/3, 2/3, 1/3 parte, 2/3 partes. Olha lá, gênero e número. Ó, singular, plural. Coletivos expressam a noção de conjunto. Os numerais coletivos variam em número. 1 dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias.
100, 200, 100 é o quê? 100, equivale a 100. Observação, lembre-se sempre de que numeral é palavra. Cuidado para não confundir com o símbolo numérico, o algarismo. Então, na língua portuguesa, o numeral é escrito, ele não é um número, ok? Concordância nominal. A flexão dos determinantes deve acompanhar a flexão do núcleo, nome, em número, singular e plural, e gênero, masculino e feminino. A isso se dá o nome de concordância nominal. Então, se é nome, não tem presença de verbo. Determinante, singular, masculino. O núcleo, que é um nome, singular, masculino, menino. E o determinante, singular, masculino, bonito. O menino bonito. Determinante, núcleo, que é a palavra mais importante. E o determinante é o quê? Ele está acompanhando, é um adjetivo que está dando para quem? Para o menino. Vamos lá. Atividades. Leia a tira a seguir e responda as questões propostas. Uma libra equivale a 16 onças. O que é uma onça? É uma prima minha. Olha lá. Cada vez eu entendo menos a matemática. No contexto dessa tira, a palavra onça, ó, tá entre aspas, pode ter dois sentidos possíveis. Quais são eles? Então, um entendeu de uma forma e o outro entendeu de outra. Por que ele falou que é a prima dele? Olha lá. Você vai colocar aqui as duas formas. O que ele quer dizer? Um entendeu de uma forma, o outro de outra. 2. O que gera dúvida de Calvin? Você vai escolher a alternativa correta aqui. O que gera dúvida para ele? 3. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Então, olha lá, no terceiro quadrinho não há uso de linguagem verbal. Por quê? O uso de imagens em quadrinhos é sempre suficiente para o entendimento da história? Então, o que você vai fazer? Você vai ler todas as alternativas e vai dizer para mim se é verdadeiro ou falso. Então, só colocar verdadeiro ou falso aqui. De acordo com o quê? Com a tirinha. Nessa tirinha de Calvin e Haroldo, os balões indicam que os personagens estão. E aí? O que eles estão fazendo? Gritando, falando, cochichando ou eles estão pensando? 5. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para falsas. Mesma coisa. Ó. Um sintagma nominal. Então, se é nominal é porque não tem o quê? Presença do quê? Olha lá, e você vai colocar verdadeiro ou falso aqui também. 6. Leia novamente o primeiro quadrinho da tira de Calvin e Haroldo e responda as questões. Então, vamos lá. Identifique na fala de Calvin o sintagma nominal. Então, qual que é o sintagma nominal aqui que funciona como sujeito? Indicando o núcleo desse sintagma e seus determinantes. Como ficaria isso aqui? Então, tem 3 linhas. Ó. Na primeira linha, você vai colocar quem é o sintagma nominal. O que é o sintagma nominal? Depois você vai dizer o núcleo aqui embaixo. O núcleo é a palavra mais importante da frase. Qual que é a palavra mais importante aqui? E depois você vai me dizer qual é o determinante. O determinante é o que acompanha o sintagma. Aí você vai colocar aqui embaixo. Na B, qual que é a classe gramatical desse determinante? Então, o determinante que você colocou aqui na última linha já está dando até uma dica, que é o quê? O que a gente está estudando na página. Você vai colocar ele aqui. Que classe gramatical ele pertence? Ele é o quê? 7. No sintagma nominal, uma libra, ó, já está até dizendo aqui, ó, no sintagma nominal. Ó, a resposta aqui, ó. No sintagma nominal, uma libra, a função do determinante uma, olha aqui também falando determinante qual que é. Uma é. Você vai escolher qual dessas alternativas aqui. É uma só que você vai assinalar. 8. Relacione as colunas e escreva uma frase exemplificando. Então, o que? Dando um exemplo. O uso da classe da palavra correspondente à definição. Então, a gente viu lá na primeira página da explicação os artigos definidos, numerais cardinais, ordinais. Olha lá. Então, indicam a ordem dos elementos em uma sequência. Qual desses aqui? É o A, o B, o C ou é o D? Qual que indica a ordem dos elementos em uma sequência? Dá uma olhada naquelas primeiras páginas que você vai saber que tipo de que tipo de artigo ou se é um tipo de numeral. Aí você vai colocar a letrinha aqui e vai fazer o que para mim? Colocar um exemplo, elaborar um exemplo. Aqui é a mesma coisa. Qual é a letrinha que vai aqui? Indicam os seres
ou objetos específicos. Você vai consultar as primeiras páginas para poder identificar o que é e vai elaborar uma frase. Mesma coisa aqui, indica uma quantidade exata. Então, é bem facinho, só olhar as páginas anteriores lá em cima. Indica uma quantidade exata. Qual desses daqui que indica a quantidade exata? E indicam seres ou objetos que não são identificados com precisão. E aí, qual que eu vou colocar aqui? Qual que é a letrinha? Então, você vai colocar A, B, C e D, como que eles encaixam aqui, e fazer uma frase de cada um deles como exemplo. Próxima, releia os 2 primeiros quadrinhos da tirinha de Calvin e Haroldo. Quadrinho 1. Uma libra equivale a 16 onças. Ó, já tá em negrito, já tá destacado. Quadrinho 2. O que é uma onça? É uma prima minha. Ele responde. 9. Em cada quadrinho, a qual classe pertencem as palavras destacadas? Então, o que é isso aqui, esse uma aqui? E como elas podem ser classificadas nesses diferentes contextos? Então, o que eu posso colocar aí? Então, no quadrinho 1, esse uma funciona como o quê? Você vai colocar aqui e explicar. Indica o quê? Aqui no quadrinho, aí você vai escrever aqui, quadrinho 2, ou 2. Aí você vai colocar. Do que trata esses duas palavras aqui em destaque? Elas funcionam como o quê? Indica o quê? Você vai escrever aqui, ok? Então, por enquanto, só isso. A gente continua no próximo videoaula, tá bom? Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!